As pessoas encaram o tempo como um vilão. Eu queria ter 72 horas, eu queria ter 48, eu queria ter, enfim. Mas a grande questão da gestão do tempo, primeiramente, eu preciso gerenciar aqui. Eu estou diante de um psicólogo. Né? Posso até ser redundante aqui para ela. Mas se eu não gerencio aqui primeiro, dificilmente eu vou gerenciar o meu tempo. Então, o celular, por exemplo, como vocês estavam falando daqui a pouco, as distrações, que é algo que a gente trabalha dentro da gestão do tempo e da produtividade, é um refúgio. Porque aqui está abandonado, ou porque tem poeira demais para tirar. E às vezes a gente não quer enfrentar ao outro, às vezes dentro da própria casa, para tirar essa poeira que precisa tirar. E por que que a gente faz isso? Porque a gente tem medo. Então, eu tenho estudado muito, sabe, Edna, Mirinha, a respeito da motivação. Como a nossa motivação, ou a falta dela, entrava a nossa produtividade. E nos estudos que eu tenho feito, eu tenho a cada dia me interessado mais nisso, porque a motivação que é sugerida, que realmente faz sentido para que a nossa produtividade, para que a gente decole na produtividade, que é uma das propostas dentro do meu capítulo, nesse livro, para decolar na produtividade, você que está aqui nos ouvindo, você precisa domar o seu medo. Nós precisamos domar o nosso medo. Porque é o medo que vai empacar mesmo essa dificuldade nossa de tirar a poeira daquilo que precisa. Da gente sair da nossa zona de conforto e tirar a distração da nossa vida. Há estudos na neurociência que diz que nós perdemos cerca de 4 horas no dia. E onde que nós perdemos? Nós perdemos nas interrupções, nas distrações. Há estudos que mostram 28 ladrões do tempo. Eu estou só pontuando alguns aqui. Porque nós estamos, inclusive, presos há um tempo aqui, nesse momento. Então, eu vejo que para a gente, primeiramente, avançar, há poucos dias eu também gravava um podcast para um canal do YouTube, falando justamente disso. Que primeiro, antes de pensar em técnica, porque foi me questionado isso, quais são as técnicas, quais são os aplicativos? Antes de pensar em técnica e aplicativo, o primeiro movimento que realmente vai fazer a produtividade decolar é domar o medo. Isso é uma das coisas que eu trago aí. Domando o medo, você tem coragem para sacudir a poeira do pé, levantar, sair da zona de conforto, vencer a procrastinação. E se perguntar o medo de quê também, né? Exatamente. Tá aí a questão. Por natureza, nós somos procrastinadores. A gente tem isso na nossa genética, inclusive. Só que existem níveis de procrastinação. Né? Em qual nível eu estou? E como eu posso fazer para vencer? Lá atrás, quando eu entrei no processo de adoecimento, do estresse e ansiedade, eu percebia que eu exercia uma série de coisas que a gente trabalha na gestão do tempo com a multitarefa. Que a gente se diz capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A gente até é capaz, sim. Só que isso leva ao adoecimento. Isso leva ao esquecimento, isso leva à confusão mental, isso leva a Alzheimer, a tantas outras doenças. Estresse e ansiedade é o que começa. O que vem depois são outras patologias mais graves. Então, a gente precisa fazer as pazes com o tempo. Não encarar ele como um vilão, que a gente precisa de ter mais tempo. Não é questão de mais tempo. O tempo é um recurso precioso que a gente tem, que Deus nos dá todos os dias. Como nós podemos fazer para vencer? Primeiramente, é trocar essa mentalidade nossa, de que a gente precisa ter mais tempo. Na verdade, a gente precisa trabalhar o nosso foco, porque a gente anda muito distraído. E estamos perdendo tempo e tempo de qualidade. Tempo com quem a gente ama.
tempo para se conectar com o nosso Criador. Tempo para cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Então, esse é a primeira instrução, é o grande recado quando a gente fala em gestão do tempo. Técnica e procedimento, a gente pode buscar muitas. Agenda, aplicativo, vários. Mas enquanto a mentalidade não muda, você pode ter... Eu posso dizer que eu ganhava a agenda todo ano, gente, uma mais linda que a outra. Eu não anotava uma palavra. Adianta? Não adianta. Se você tem um recurso, mas a sua mente não foi trabalhada, não adianta. Então, primeiro, troque a sua mentalidade. E a minha proposta é justamente essa. Primeiramente, dome seu medo. Vença aquilo que está aqui. Crie modificações que vêm de dentro para fora para que você avance no carro, na produtividade. Você trouxe Posso falar? Pode. Você trouxe essa questão de mudar o pensamento e me veio à mente o modelo cognitivo que é dentro da abordagem que eu trabalho. É a terapia cognitiva, comportamental. E ela traz isso, que é pensamento. Olha, tem uma situação. A sua situação é o quê? Eu não estou conseguindo gerir meu tempo. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção e eu tenho um comportamento. Tudo isso fica num ciclo. Então, como que eu vou mudar esse ciclo? Eu posso mudar o meu comportamento, fazendo uma ativação comportamental, só que fica mais difícil se eu acredito que eu não tenho tempo. Né? Eu posso tentar mudar aquela emoção ali, mas é meio difícil, porque você já está no meio daquela confusão toda que você acordou atrasada. Na confusão, não fez café da manhã, não se preparou, você vai ter uma emoção, né, explosiva, uma raiva, às vezes uma tristeza. Então, chega o pensamento. Eu acho que o pensamento ele é a chave para quebrar esse ciclo que não está funcional. Então, qual pensamento adaptativo você teria? Igual essa questão do medo, né? Quando eu te perguntei, medo de quê? Tem uma historinha que eu sempre conto para as crianças, que tem uma menininha que ela não consegue fazer amigos. E ela tem raiva das crianças. E ela fica com raiva e não conversa com ninguém. Aí, sabe qual o pensamento que ela tinha? É muito interessante isso, porque ela tinha medo de que as pessoas a fariam mal. E por isso ela nunca conversou com ninguém. E casa com a sua história. Sim. Que você tinha medo do que o outro estava pensando. Sim. Né? Então, assim, é muito interessante você trazer essa forma de pensar, essa mudança do pensamento, que, consequentemente, é o que fez você sair desse ciclo de desânimo, de, não consigo organizar o meu tempo. Você conseguiu mudar isso a partir da mudança do seu pensamento. É muito interessante isso. Quando o nosso pensamento muda, tudo muda. Tudo muda. Exatamente.